Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento da tua palavra, momento ao qual o Senhor pode falar ao nosso mais íntimo interior, trazendo luz, trazendo paz, restauração, trazendo o amor, trazendo esperança às nossas vidas. Senhor, cativa o nosso ouvido, obediência à tua palavra, abre o céu para nós, amarra o seu inimigo, subjuga toda a estrutura maligna sobre o nosso interior, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Que a tua palavra possa ser transmitida de modo saudável ao nosso mais íntimo interior. Muda a nossa sorte, muda a nossa vida. Senhor, tu és o Deus de toda a provisão. Senhor, estabelece o teu trono sobre as nossas casas, o seu trono em nossos corações, o seu trono nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças ao Senhor. Quem está alegre diz amém. Amém. Graças ao Senhor por mais uma reunião geral. O Senhor nos convida para desfrutarmos da sua palavra. Eu tenho um sentimento no meu interior, se calhar no final da reunião ou ao meio da reunião, oramos a favor de uma família. Amém? Vamos orar em favor de uma família. Não sabemos qual a família, mas nós vamos orar a favor de uma família. Nós queremos desfrutar aqui nessa manhã, cujo nosso tema é: a glória da segunda casa será maior que da primeira. Este é o nosso tema. A glória da segunda casa será maior que a primeira. O povo de Deus, Israel, na altura foi preso na Babilônia e na Síria. Antes, porém, as 12 tribos de Israel estavam divididos, um no norte, outro no sul, governado por Roboão e Jeroboão. E quando completou o período certo, o povo foi preso para a Síria e para a Babilônia. A Síria é a terra de idolatria. Babilônia, que nós sabemos, pecado, variedade de pecados. O povo de Deus ficou cativo durante 70 anos no cativeiro do pecado, da idolatria. Portanto, havia uma necessidade que o povo saísse desse cativeiro. E o Senhor levantou vários homens de Deus, vários profetas, para que apregoassem e o povo saísse do cativo da Babilônia e da Síria. Deus levantou Zacarias, aleluia. O Senhor levantou Daniel, levantou outros homens como Neemias, levantou uma geração de restauradores para incentivar o povo e voltar para casa e restaurar a casa do Senhor e os muros que vedavam a casa do Senhor, que punham limite em Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas antes do povo ir para cativo a Babilônia e a Síria, o povo vivia bem, estava acomodado, tinha tudo que quisessem, mas o Senhor permitiu com que o povo fosse para a Síria e Babilônia. E lá, aquela boa vida que tinham, aquela facilidade de locomoção de um lado para o outro, jamais tinham essa facilidade. Nasceu filhos na Síria, nasceu filhos na Babilônia. E os filhos ganharam a cultura, a tradição, os rudimentos da Síria e também da Babilônia. E assim foi indo por diante. O povo foi ganhando assim
a forma de viver da Síria e também da Babilônia. Então, a promessa do Senhor é que a glória seria maior que a primeira. Refere-se à promessa de restauração divina para o povo de Israel após um período de desânimo com a construção do segundo templo. Pois, aí vem essa palavra. A segunda glória, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Quer dizer, antes do povo estar preso na Babilônia e na Síria, havia o templo de Salomão, templo bonito, templo que foi construído por muitos anos, recheado com tudo que é material mais precioso daquela altura. Era um templo invejável, de acordo com as ilustrações aqui na Bíblia e segundo as instruções que o Senhor deu para que o templo fosse construído pelo Salomão. Alguns que foram para a Síria e Babilônia são os mesmos que viram e alguns cooperaram na construção daquele templo em Jerusalém, templo de Salomão. E são os mesmos, na primeira era, no seu regresso para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro, começaram a reconstruir o templo. E nessa fase da reconstrução do templo, começou a bater, 16 anos depois, começou a reinar o desânimo. Aleluia. Muito desânimo, muita fraqueza, muita falta de vontade de reconstruir o templo. E alguns alegavam dizer que estavam desanimados porque o templo que eles estão a restaurar não será como a primeira, do templo de Salomão, que havia tudo bonito, em condições, brilhava, pedras de jaspe, mármore, coisas caras. Não seria mesmo. Tanto o povo foi enfraquecendo aos poucos, pois o povo ficou desanimado. Graças ao Senhor. Mas havia uma necessidade que o Senhor restaurasse o templo. O templo devia ser restaurado. Mas para restaurar o templo, acontece em tempo de paz. Sem a paz, não tem como reconstruir o templo. Mas o povo estava desanimado. Como iria conseguir restaurar o templo? Aqui, o significado central da promessa é que, embora o segundo templo pudesse parecer menos grandioso que a primeira, a presença e a bênção de Deus em sua construção trazia uma glória espiritual e uma paz que o superariam. Mas ainda assim o povo estava desanimado. O retrato aqui da segunda glória, que é maior que a primeira, de acordo com as Escrituras, está também ligado à vinda do Messias, que é o Meshach, que em grego representa Cristo, aleluia, que é o libertador, aleluia. Assim como completou completou 70 anos de regresso a Jerusalém, assim também os profetas profetizaram acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos libertar da condenação eterna, para nos libertar dos laços do inimigo, para nos libertar dos nossos pecados. Messias foi apontado pelo Isaías, Messias foi apontado por vários profetas, que ele é o libertador, que ele é o salvador, o restaurador. O desânimo
os impera até nos nossos dias atuais. Nós estamos desanimados por quase tudo nessa vida. Efésios capítulo 4, versículo 7 diz: aquele que subiu é o mesmo que desceu e deu dons aos homens. Por meio do batismo nós recebemos o dom que vem por meio da graça. Entrou em nós, aleluia. Mas o Senhor nos deu esse dom e os ministérios, consoante o desenvolvimento, ou desempenho, ou exercício desse dom, para que nós possamos aperfeiçoar os santos para o seu serviço na fé. Mas o que acontece é que o povo ficou desanimado e guardou seu dom. Quantos de nós recebemos da parte de Deus um dom, uma responsabilidade para servir a Deus, servir a igreja? O dom, a graça que Deus concedeu-nos. Hoje nós, por simples situações, nós guardamos esses dons, guardamos nossos talentos, não queremos desempenhar, não queremos trazer para o benefício da casa de Deus. Deus te deu um talento, você guardou até os dias de hoje. Não voltaste a pensar os 16 anos que se passaram. Em um mês, por um simples boato, pegaste no seu dom, no seu talento, na graça que Deus tem te dado para servir a Ele, não importa a área, mas você enterrou aquele dom, você enterrou aquele talento. Graças ao Senhor. Então o profeta Ageu nos encoraja a termos bom ânimo para levantarmos e reedificar a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor está em ruína. Pois é, essa casa que nós estamos aqui a apresentar, estamos a fazer aqui duas comparações, o que era no Antigo Testamento, aproximadamente nos anos 15 a 20, em que o segundo templo foi restaurado, aleluia. Nesse período para cá, foi muitos anos. No nosso período, somos nós a casa de Deus, aleluia. Somos a habitação de Deus no Espírito. Deus habita em nós. E nós, como a igreja do Senhor, nós como corpo de Cristo, nós estamos num caminho da reconstrução. Nós estamos num caminho da restauração. Ainda há muita coisa por se fazer nesta casa. Não me refiro a esta casa física, onde nós estamos. Estamos a nos referir à casa espiritual agora. Deus tem muito trabalho ainda para fazer nesta casa. Olha para você. Deus tem muita coisa para fazer em ti, em mim. Nós temos sido negligentes com o dom que há em nós, com a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. Deus te deu uma responsabilidade desde quando recebeste Jesus como Senhor e teu Salvador. Deus resplandeceu uma luz em você. Quando éramos moços ou menino, nós seguíamos Jesus por onde quer que Ele fosse. Mas, na medida que fomos crescendo, saber o certo e errado, começamos a ter nossas ideias, nossas opiniões. Não, eu acho que também seguir aqui à direita está errado. À esquerda é a melhor opção. E pouco a pouco vamos saindo daquilo que é a vontade do nosso Senhor Jesus. Portanto, a fé, a esperança de Ageu incentiva a fé na restauração, na divindade, na bondade que Deus pode transformar. Então, o elemento que Ageu pode trazer para o povo, primeiro, restauração, palavra de ordem, restaurar a casa do Senhor.
Segundo elemento, precisamos, para restaurar a casa do Senhor, precisamos de paz. E a reconstrução acontece em tempo de paz. Sem paz, não conseguimos desenvolver, não conseguiremos desenvolver o plano de Deus nessa terra. Sem plano, não haverá reconstrução dos muros. Aquilo que o inimigo destruiu, sem paz, não iremos conseguir avançar. Resultado, como Ageu diz, iremos nos preocupar com as nossas casas, iremos nos preocupar com as nossas coisas e não nos preocupar com a causa do Senhor. Lembra-te, irmão, nesse mundo nós estamos de passagem. Deus nos confiou uma responsabilidade e essa responsabilidade é manifestar o seu reino nessa terra. Nós somos os atalaias, nós somos a poema, a obra-prima de Deus, para no futuro sermos exibidos. Mas hoje o Senhor quer restaurar esta casa. Mas o facto de nós nos prendermos nas nossas próprias coisas, nas nossas próprias causas, impedem o trabalhar de Deus nessa terra. Impedem o testemunho de Deus nessa terra. O povo estava muito preocupado. Eu estou desanimado. Não só estou desanimado, como também o povo perdeu o interesse em reconstruir a casa do Senhor. Não tem interesse nenhum. Você vê, irmãos, esse lugar é bem maior, não é? O lugar é grande, há muitos espaços. Quantos de nós temos anunciado o Evangelho para os nossos colegas, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos? Quantos de nós temos tido força, poder, autoridade para jejuar a favor das famílias da igreja, a favor do Evangelho de Deus, em avançar, alcançar pessoas? Quantas pessoas nessa hora estão perdidos? Quantos nessa manhã, nesse momento, o caminho é o cemitério do Benfica, caminho é para as cadeias da comarca de Viana? Quantos nesse momento perdidos nas drogas, na prostituição, no adultério? Quantos nesse momento estão a assaltar pessoas, estão a matar pessoas? Mas você e eu, com a nossa boca calada, você e eu não queremos abrir a nossa boca, não queremos anunciar o Messias, o Libertador às pessoas. Nos prendemos com as nossas coisas, com a nossa etiqueta. Estamos mais preocupados com nós mesmos do que com a causa do Senhor. Deus quer restaurar a sua casa. E a casa somos nós. João fala: Satanás não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele quer nos destruir. E a destruição de Satanás, às vezes não conseguimos perceber. Ele vem roubar algo de mais valor que nós temos. Ele quer roubar o seu desfrute. Primeiro item, roubar o seu desfrute. Perca de desfruta, Deus, perca de comunhão com Deus. Você não consegue orar. Se tentas orar, não sentes nada, não sentes a presença de Deus. Não consegues tocar em Deus. Deus não fala mais com você. E são sintomas de que estamos muito distantes de Deus. Mas se nos purificarmos dos nossos erros, se o sangue do Senhor nos lavar e confessarmos nossos pecados, a restauração da comunhão com Deus irá voltar. Amém? Louvado seja o Senhor. Portanto, nós precisamos da fé, da esperança. Precisamos da restauração. Precisamos ativar e não cair naquilo que é o desinteresse.
desencorajamento e insatisfação. É isso, povo de Deus, nos três itens caíram nela. Insatisfação. Está insatisfeito em tudo. Insatisfeito pelas reuniões, insatisfeito pelas ofertas, até pelas ofertas, está insatisfeito. Estou insatisfeito em dar a oferta. Estou insatisfeito em orar por certos irmãos. Estou desanimado, pronto. Estou desanimado com a igreja. Estou desanimado comigo mesmo. Essa tem sido a nossa vida. Desânimo. Andamos desanimados. Estamos aqui como uma missa de corpo presente, mas o nosso interior está constantemente desanimado. Não há alegria em nós, na salvação em Cristo. Não há satisfação no que Deus quer fazer em nós. Estamos desanimados. Não estou nem aí. Irmãos, nós teremos noite de oração. Estou nem aí. Irmãos, vamos orar a favor dos irmãos do Kwanzaa Norte. Estou nem aí. Não há interesse. Isaías fala: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Então, o Ageu apresenta esse quadro que o povo precisava ser encorajado, o povo precisava ser restaurado para poder avançar, para reedificar a casa. Livro de Isaías, capítulo 61, no seu versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa é a nossa comissão. Comissão de Messias passou para nós. O Espírito do Senhor Deus, aleluia, está sobre nós, está em nós. Por isso é que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ali o Espírito estava apenas sobre eles. Hoje, não apenas está sobre nós, como também está em nós. Consegues entender? Amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A palavra ungir é a palavra habilitar, quer dizer, habilitar. O Senhor nos habilitou, nos deu autoridade. Glória ao Senhor. Versículo 2. Apregou o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olho de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Há muitos quebrantados, há muitos algemados ali fora. E um pouco também pode se verificar no nosso meio. Há muitos quebrantados, angustiados. Há muitos que choram. Há vários problemas, há várias situações, mas muitos que choram, precisando de uma libertação, E Deus está a contar com você, está a contar comigo. Mas o problema é que nós perdemos o interesse. Ficamos desanimados. Nós estamos insatisfeitos. Como é que vamos restaurar a casa do Senhor? Como trazer a paz na casa do Senhor? Como diz o Senhor, bem-aventurados são
os pacificadores. Paramos de ser mensageiros, ou seja, pacificadores para a casa do Senhor. Versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quando Isaías falava isso, ainda não havia acontecido a destruição, algumas coisas contra o templo, mas já foi profetizado. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza das nações e na sua glória vos gloriareis. Amém? O Senhor deu essa missão para o povo. Nos deu essa missão, esse comissionamento, para libertar o povo. Essa é a nossa comissão. Nós podemos libertar por meio do nosso testemunho. Nós podemos libertar abrindo a nossa boca, falar de Cristo para as pessoas. A nossa família é um projeto de Deus. Ou seja, quando decidimos constituir a família, a causa foi projeto de Deus, para expressar a Deus. Os meus filhos vão nascer, os meus filhos serão projeto de Deus. Os meus filhos vão crescer, serão projeto de Deus. Vão servir ao Senhor, vão amar ao Senhor. O mundo não terá força sobre ele. Mas hoje, eu pergunto, como está a tua família? Como está o seu lar? Que eu disse há pouco tempo, o Senhor estava a falar conosco para orarmos a favor de uma família. Que o Senhor restaura as nossas famílias, os nossos lares. Que restaure essa família que estava ou que está em situação difícil. Que o Senhor possa restaurar essa família. E que a promessa de Deus possa permanecer nessa família. Que Deus possa trazer uma harmonia nesta família. E que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Porque isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aleluia. Deus quer restaurar e quer dar dupla honra. Aleluia. Isso é questões mesmo financeiras, questões materiais. Deus quer dar dupla honra. Assim como o Senhor falou a Ageu. Sim, vós tereis dupla honra. Aleluia. Em lugar da vossa vergonha, vocês tereis dupla honra. Mas se nos voltamos para o Senhor, se nos curvamos para o Senhor, se libertamos o cativo, se libertamos o quebrantado, o angustiado, em lugar da nossa vergonha, dos 70 anos no cativeiro, dos 40 anos no deserto, o Senhor, Ele nos dará dupla honra. Deus nos faz passar em momentos difíceis muitas das vezes. Permite com que nós passemos em momentos muito difíceis. O número 40 é um número que Deus usou em muitas vezes. Deus permitiu com que o povo de Deus permanecesse 40 anos no deserto. Eu não sei quanto tempo você já passou ou está a passar nesse deserto. Nesse teu deserto. Eu não sei quanto tempo. Mas o povo de Israel passou 40 anos nesse deserto. Só quero te dizer o seguinte: não desista. Não chegou o tempo ainda. Não desista. 40 anos.
O Senhor deu maná ao seu povo. Comida que nem os seus pais sabiam. Ninguém sabia sobre maná, mas Deus os deu maná. Os alimentava por meio de maná. Descia do céu. Não era algo de esforço do homem. Você não precisava se esforçar para comer. Deus te dava. Mesmo estando no deserto, Deus alimentava o seu povo. Não importa a situação, mesmo estando na situação em que você está, do deserto, Deus, Ele te alimenta sempre. Está a te alimentar, está a cuidar. Deus está a cuidar. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Não vai à esquerda nem à direita, porque tudo está no controle de Deus. Tudo está no propósito de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Muita coisa fica fora do controle do homem, mas no controle de Deus, nada fica fora do controle do homem, de Deus. Amém, irmão? Amém. Nada fica fora do controle de Deus. Louvado seja o Senhor. Em lugar da tua vergonha, em que você está passando, em que você já passou, Deus dará dupla honra. Aleluia. Deus dará dupla honra em lugar da tua vergonha. Onde as pessoas zombam, perguntam onde está seu Deus. Amaldiçoa esse Deus e morra. Eu na tua condição, eu daria uma volta lá na Marginal, daria uma volta, ia até com fulano A, fulano B, receberia alguma coisa. Eu no seu lugar faria isso. Eu no seu lugar, são mensageiros de Satanás. Para te desencorajar, desanimar, trazer insatisfação. Eu no seu lugar, o quê? Sentar mais, ouvir a palavra, sentar mais, ouvir louvor. Eu no seu lugar. Deus permite com que nós passemos vergonha. Que você coma até lambula, frito ou grelhado até muito, lambula cru. Deus permite com que você coma algo que você nunca pensou, nunca passou na tua cabeça. Deus permite com que você não tenha nem par de sapato. Deus permite com que você nem tenha nem roupa para se vestir. Deus permite. Deus permite com que não tenha jantar na tua casa. Só tenha uma refeição. E a próxima refeição, só Deus é que sabe. Deus permite que você ande a pé, não tenha carro, nem bicicleta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu penso que Deus quer falar alguma coisa para a igreja. Quer falar algo para nós. Em meio a essa situação toda, Deus nos assistiu e nos assiste. A nenhum momento Deus nos desamparou. A nenhum momento Deus virou costas à nossa causa. Todavia, Deus sempre nos assistiu. Deus sempre nos acompanhou. Por isso, em lugar da tua vergonha, darei dupla honra. Não sofra como ladrão. Não sofra por intrometer-se em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, sós bem-aventurado. Qual é a causa do teu sofrimento? Qual é a causa da tua angústia? Qual é a causa do teu quebrantamento? Qual é a causa dos teus choros? Você chora sempre. Chora na reunião, chora em casa. Às vezes você vai chorar para os filhos não verem esse choro.
Não é? As mães têm muito disso. Chora porque os filhos não podem ver. Não quero que meus filhos vejam esse choro. Então vou me esconder. Vou me esconder. Mas qual é a causa desse choro? Qual é a causa desse choro? Que você tanto chora, que você tanto implora ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Livro de Levítico, capítulo 8. Levítico 8, versículo 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. A unção de Deus sobre nós nos habilita a fazermos a vontade de Deus. Arão foi ungido para estar habilitado a fazer a obra de Deus. Que Deus nessa manhã possa nos ungir para fazermos a sua obra, fazermos a sua vontade. Na vinda de Messias, na morte e ressurreição de Messias, de Cristo Jesus, nós fomos ungidos, nós recebemos a unção de Deus, que é o Espírito Santo, o unguento. Aleluia. Que o Senhor nos habilita a fazermos a sua obra, a fazermos a sua vontade. Êxodo capítulo 40. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Aleluia. Quem é a casa de Deus? Somos nós. Deus precisa ungir a sua casa. Nosso corpo, alma, espírito, mente, vontade, emoção, consciência, intuição, comunhão, 5 sentidos. Amém? Cabeça, tronco e membro devem ser ungidos. Que a unção de Deus possa brotar sobre nós. Que a unção de Deus possa ser o hábito da nossa casa. Que a nossa casa nessa manhã seja ungido neste óleo da unção do Espírito Santo de Deus. Senhor, unge as nossas casas nesta manhã. Entra em nossas casas, Pai, nessa manhã. Unge os cônjuges, Senhor. Unge os filhos. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, nesta hora, caia por terra no nome de Jesus. Que haja unção de Deus perpetuando nessa hora na casa de cada um neste lugar. Restaura todas as coisas. Haja fé, haja amor, haja ânimo, em nome de Jesus. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e as consagrarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e ungirás e o consagrarás, para que me oficie como sacerdote. O Senhor nos tem chamado para um reino sacerdotal. Depois de sermos ungidos pelo Senhor, sermos habilitados, Deus quer que nós o sirvamos na sua casa. Todo este trabalho de 40 anos de deserto, toda essa situação em que estás a passar, é o trabalhar de Deus. Mas veja, nem tudo é o trabalhar de Deus. Quando você se intromete em negócios de outrem e estás a pagar por isto, não é a causa de Deus. Estou na cadeia. Por que está na cadeia? Estás há quanto tempo na cadeia? Estou há 5 anos na cadeia. Por que estás na cadeia há 5 anos?
Estou a sofrer por causa do Senhor. Mas por que estás ali? Foste condenado por quê? Fui condenado porque eu assaltei um carro. É a causa do Senhor? Nós estamos a sofrer muitas das vezes porque nós mexemos em coisas que não é Deus. Essa angústia às vezes porque o nosso caminho foi mau e Deus quer parar hoje. Há momentos que Deus tem que nos parar. O homem não consegue nos parar. O pai e mãe não conseguem nos parar. Marido, mulher não consegue te parar. Mas Deus pode parar. Deus pode puxar o tapete. É o momento de você parar. Deus pode fazer isso. E Deus faz isso. Aquele caminho, aquele lugar que você insiste que não é Deus. Deus mesmo trazendo evidências. Para, mas você não para. Aí Deus puxa o tapete. Deus é capaz de fechar a torneira. Se o benefício que vem da torneira for, o investimento for para imundícia, Deus pode fechar a torneira. Deus fecha a torneira. Se o investimento das receitas for para imundícia, Deus fecha a torneira. Para você perceber, para eu e você percebemos a excelência do poder de Deus. O Senhor fala, do suor do teu rosto comerás o pão. E o Senhor faz, Ele abre a janela do céu. Amém? Ele derrama chuva para que todos possam se beneficiar dela. Deuteronômio capítulo 8. Penso que vou terminar ali. Deuteronômio capítulo 8. No seu versículo 1. Glória a Deus. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais. Possuir, aleluia, é tomar posse. Deus quer nos introduzir para essa terra que mana leite e mel, essa terra que produz, essa boa terra, mas Ele quer que nós possuamos essa terra. A terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares ou não os seus mandamentos. Por isso Deus nos fez passar por aquele momento de humilhação, de zombaria, de tristeza. As pessoas te cuspiram, zombaram, Deus te humilhou. Alguns já passaram por essa fase, mas alguns ainda não passaram por essa fase. Estão nessa fase ainda, da humilhação. Mas você se pergunta, de onde vem essa humilhação? Por que só eu passo por essa humilhação? Deus permitiu com que você passasse por essa humilhação. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Quem já passou por essa experiência? Deus te humilhou e te deixou ter fome. Não é aquela fome de você não querer comer uma lagosta. Não quero comer lagosta. Mas também lá tem um bife na arca. Estou cansado, não quero fazer, então vou ficar assim com fome. Não é essa fome, não. É você não ter absolutamente nada. Você não tem nada. Nem tem a esperança de ter alguma coisa. Não tem salário. O negócio já foi a vida. Não tem absolutamente nada. E te sustentou com maná, aleluia.
que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim disciplina o Senhor, o teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros. Aleluia! Olha a terra onde o Senhor nos faz entrar. É a terra de ribeiro, aleluia! Olha, começa a modificar a tua vida agora. Deus começa a mudar a tua vida agora. Aí você consegue sentir que há uma mudança na tua vida agora. Deus começa a transformar a tua vida agora. Satanás, como espectador, ele fica ali a ver, em lugar da tua vergonha, aleluia, darei-te dupla honra. Mas quando isso acontece, tenha consciência que é Deus que está a fazer. Não é para imundícia, não. Não pega as pérolas e lançar para os porcos. Haverá esse momento. Uns já estão a passar por esse momento. Uns já estão a desfrutar esse momento. Terra de ribeiros. As águas retratam aqui o Espírito, o fluir. Deus começa a te abençoar de várias formas. Ribeiros de águas, de fonte. Uma fonte. O rio Kwanza. Você pode estancar aqui agora, mas não consegue estancar a fonte. Deus abre uma fonte na tua vida, que o homem não consegue estancar a fonte. Aleluia. Onde nasce o rio Kwanza? Ali em Catabola, não é? No Bié, província do Bié. É uma coisa insignificante, mas é ali a nascente. Vê o percurso do rio, vê a profundidade, a largura do rio Kwanza. Comparativamente à fonte, parece nada. Isso mostra, devemos ocultar em Deus a fonte que Ele nos abriu. Louvado seja o Senhor. Em oração, em jejum. Glória a Deus. De mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, romeiras. Não tenho tempo aqui para detalhar cada elemento, amém? De romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Essa terra é das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo fala em Efésios capítulo 3, né? Versículo 8, fala as insondáveis riquezas de Cristo. Quando você começa a desfrutar as insondáveis riquezas de Cristo, consegues compreender a plenitude de Deus. Sabe o que é a plenitude de Deus? É tudo que Deus é se dispensando para dentro de você. Deus começa a moldar a tua vida. Você começa a viver uma vida diferente. A tua casa muda. A glória de Deus começa a ser expressa de forma muito forte do que antes. Ou seja, do que antes. Versículo 10. Comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor, aleluia, teu Deus, pela boa terra que te deu. 11. Há um alerta. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Não te esqueças.
essa palavra vem sempre. Não te esqueças. Porque o homem sempre esquece-se de Deus. No momento do aperto, ai meu Deus, Deus, socorro! Mas quando Deus abre a torneira, quando Deus começa a restaurar, quando Deus começa a dar, nos esquecemos do Senhor. Se eu conseguir isso graças às minhas forças, se eu conseguir isso graças às minhas capacidades, por acaso eu até estudei muito, passei para ali, grupo de estudo, dia e noite, não dormia, aqui raiz quadrada, aqui seno, cosseno, tangente, equação do primeiro grau, terceiro. Peguei laranja, comecei toda hora a ensaiar com a laranja. Agora sou médico, sou enfermeiro. Não, eu de manhã tinha que colocar sempre ali um púlpito à frente para falar e bater com o martelo. Agora sou juíza. Então foi mérito meu. Não dormia. Foi esforço meu. Foi mérito meu. Tudo isso que eu consegui foi mérito meu. É as minhas capacidades. É a minha força, a minha sapiência. Eu tive que usar várias formas de chegar até aqui. Não te esqueças do Senhor teu Deus. Não esqueça. Não é pela força nem pela violência. Por isso o Senhor levantou Zorobabel, o governador, naquele período Dário. E Zorobabel entra na linhagem do Senhor Jesus, na genealogia. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois se te multiplicarem os teus gados, amém? Isso tudo vai acontecer, aleluia! E os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e a ser abundante tudo quanto tens, e se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abraçadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pedra, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não! Aleluia! Isso é engano do inimigo, engano de Satanás. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força. Quem nos dá força é Deus. Deus nos dá força para levantar de manhã, para trabalhar. Deus nos dá força para fazer negócio. Deus te dá força para fazer investimento. Deus te dá força para conseguir trabalho. Deus te dá força para tudo. Para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança, que sob o juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares, pois, outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Então Deus é quem nos dá. Diante dele, nós temos uma obra.
E muitas vezes nós perguntamos, será, se eu restaurar a casa do Senhor, se eu pregar o Evangelho, se eu andar em santidade, se eu andar na pureza, essas coisas me serão dadas? Não, não devemos inverter. Eu só vou servir a Deus quando Deus me abençoar financeiramente ou materialmente. Não. Eu só vou continuar a servir ao Senhor quando houver uma estabilidade na minha vida. Esse é engano do inimigo. E queremos pressionar a Deus. Deus, eu vou te servir, mas em troca me dá algo material ou algo financeiro. Não. Olhai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, mas o vosso Pai, contudo, os alimenta, dá de vestir. Deus nos alimenta. Deus nos cuida, mesmo nessa situação. Ele é Deus, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua força. E Ele nos leva, Ele nos levanta. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, o que é que nós precisamos fazer? Terem atenção o que Deus quer fazer. Estou a terminar, amém? Só repetindo aqui, recapitulando o que estamos a fazer. Isaías 61. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis da vossa herança. Por isso da vossa terra possuireis o dobro. Deus quer dar o dobro. É a palavra do Senhor. Deus vai dar o dobro. Que essas palavras se concretizam na tua vida. Que recebamos em dobro aquilo que nós perdemos, aquilo que era nosso, que recebamos em dobro. Versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra estas palavras, diz a filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. O reino nos servirá de galardão. Nós estamos aqui nesse viver de igreja, é uma questão de exercício, mas amanhã o reino será um galardão para nós. O Senhor nos dirá, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco e no muito o Senhor irá nos colocar. Mas nessa terra, o Senhor, Ele já está a dar dupla honra. E não te esqueça do Senhor, seu Deus. Louvado seja o Senhor.